Olá, queridos alunos do sexto ano, eu já ia falar sexta série, né? Sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Juliana e estou com a Mara. Olá, bom dia. Então, vamos lá. A aula de hoje vai se tratar da habilidade vivenciar um ou mais aspectos paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Muito legal essa habilidade, né? Dá pra gente explorar bastante coisa, né, Mara? Exatamente. Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores que também nos acompanham. Bom dia, família que está aí junto. Hoje, realmente, nós vamos trabalhar essa questão do esporte paralímpico e tentar fazer algumas vivências. Então, nós vamos ter a parte explicativa, né? Eu vou falar aqui com a professora Juliana sobre o esporte paralímpico. Nós vamos interagir com vocês no momento do chat aberto, então eu não vou dar aquela pausa. Nós teremos alguns momentos. Eu vou fazer a pergunta, vocês vão respondendo e nós vamos conversando num bate-papo, como se fosse uma roda de conversa. Vou também fazer a pausa do interativo quando eu precisar de uma resposta que vocês detalhem um pouco mais para a gente. Nós vamos ter um momento dos movimentos em que a gente vai fazer uma prática. Na verdade, duas práticas. Elas serão práticas rápidas. E aí eu já vou falar o material que eu preciso, tá bom? No decorrer da aula, você vai prestando atenção, mas vai tentando buscar aí o material, porque ele é muito fácil. Eu preciso de um pedaço de tecido, então se você tiver uma blusa, eu também trouxe uma blusa, a gente vai tampar os olhos. E eu preciso de 5 bolinhas de papel. Então, pega um papel, um caderno aí, alguma coisa que você já não use mais, então a gente vai usar essas bolinhas para fazer a atividade. Se você tiver um cestinho, um pote, tudo bem, só para a gente deixar um local. E agora, se não tiver, não tem problema nenhum. Durante a explicação, durante a atividade que a gente for fazer desse movimento, a gente vai adaptando com os objetos que nós temos aí na sala, no quarto, na cozinha, onde vocês estão. Tá? Uma cadeira, que você pode usar o seu sofá mesmo, a sua cama. Então, não precisamos de materiais muito específicos, coisas que nós temos em acesso. Então, assim, eu não vou dar tempo para vocês buscarem, tá bom? Vocês vão se organizando, vai com o celular, pegar esse papel, não é? Ô, Mara, Oi. antes disso, eu estou acompanhando aqui, ó, eu estou acompanhando até através de dois. Tem Aham. muitos alunos perguntando, que aula é essa? Tá, então agora eu vou entrar, a professora Juliana já abordou, né, que a gente vai falar Mas a um aula pouco... é de educação física. Educação física. Componente curricular é educação física. E tem muita gente falando que está com frio. Frio? Gente, vamos lá, põe o casaquinho, vocês estão aí em casa, né? Então, dá para dar uma esquentada e prestar atenção um pouquinho aqui na aula com a gente, tá? Sou a professora Mara, de Educação Física, ao lado da professora Juliana, que já se apresentou. Talvez você tenha até entrado agora e não tenha ouvido. Mas, vamos lá. O nosso tema é vivência de esporte paralímpico, respeito às diferenças individuais e valorização dessa prática. É um tema muito importante. Hoje nós temos pessoas que precisam que sejam trabalhados esses aspectos e durante a abordagem vocês vão com certeza achar nossa aula bem interessante. Tá? Eu conto com vocês na participação do chat. Vamos lá. E aí eu pergunto para vocês e já deixo que eu quero que ao tentar responder minha pergunta, relacionem com a vivência de vocês, inclusive na escola, tá bom? Então, eu pergunto, você considera que todas as pessoas podem correr, saltar, arremessar e lançar? Imagine que você faz isso na sua prática escolar e nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Então, agora eu pergunto, você acha que é possível que todas as pessoas, elas corram, elas saltem, elas arremessem e elas lancem objetos, no caso? Não vou dar minuto para vocês responderem. Vocês já coloquem as respostas e nós vamos conversar. Façam de conta que nós estamos naquela roda de conversa antes de iniciarmos a prática lá na quadra ou na sala de aula mesmo, onde vocês fazem a educação física. Então, vamos lá, professora. Você pode me falar sobre isso, aluno? Professores, também participem, ok? E vamos conversar, então. Isso está muito legal. A gente tem visto chats depois, né?
A gente vai ter uma aula que a gente vai pontuar mais os nomes dos professores, que inclusive, às vezes, respondem algumas perguntas. Exatamente. Porque não dá para a gente responder todas ou até ver todas, né? Então, tem professor que vai lá e já responde. Então, assim, nosso muito obrigado pela essa parceria. Eu acho que isso é importante. Porque os alunos, vendo que vocês também estão no chat e respondem, às vezes a gente não consegue responder a todos eles. Se vocês puderem colaborar com a gente, nós agradecemos, tá, professores? E já um bom dia bem especial a vocês. Então, vamos lá, Ju, já tem resposta? Já. O Aquiles falou não, a Heloísa não, a Bianca sim, a Maria Eduarda falou sim, em locais adequados. Em locais adequados, porque nós vamos pensar no aspecto de adaptação. Então, quando a gente pensa que todo mundo pode correr, nós temos também pessoas que têm suas limitações físicas. Então, nós precisamos adaptar para que essas pessoas tenham condições de praticar a corrida. Por exemplo, o que mais, Ju? Tem mais aí? Não, por enquanto não. Galera, participem aí no chat, manda mensagem para Nós não demos a pausa para a gente poder bater esse papo, né? Então, assim, os alunos que falaram não, no final da aula eu volto a fazer essa pergunta. Então, vamos começar a refletir. Vocês acham que, então, uma pessoa que ela está ali, ela tem uma deficiência, por exemplo, na perna, ela consegue se adaptar para praticar uma corrida? E aí, Ju, já tem resposta? Não. Não. Vocês acham Estamos que abandonados. vocês acham que uma pessoa que ela é deficiente visual, ela consegue participar de um esporte? Correr, saltar, arremessar? E aí? O que vocês acham, pessoal? Olha, a Giovana falou que não, Nicolas falou que não. O Murilo falou não, porque as pessoas têm alguma deficiência. Então, exatamente. Ai, quase caí aqui. Calma. As pessoas, não, mas não caio. As pessoas que têm essas deficiências que o Murilo, no caso, citou, será que nós conseguimos adaptar um ambiente, adaptar uma atividade, adaptar um esporte? Pensa lá na escola, como ficam esses estudantes que têm essas deficiências? A gente deixa eles de lado? Olha, Ou a gente coloca eles na atividade junto, professora? A Maísa falou, depende da deficiência. Depende da deficiência. Então, nós estamos no caminho certo dessa nossa conversa. E aí, não é que depende. Para todas elas, nós vamos conseguir fazer uma adaptação. Tá bom? Mara, frio é deficiência? Não, gente. O frio, na verdade, ele deixa a gente mais com vontade de não fazer. Né? Então, vamos lá aquecer, mas isso não impede ninguém de fazer atividade. E nem de nós estarmos aqui. A maioria dos alunos estão colocando só sim ou não. Consegue completar um pouquinho mais as respostas para a gente? Olha, tem a Marta. Marta Elisa, eu acho o nome dela. É legal que daí a gente identifica melhor. Cadeirantes, não. Então. Vamos lá, vamos pensar no cadeirante. E aí, ele então não pode participar de uma atividade esportiva? Será que ele tem a mobilidade da parte superior e ele não consegue movimentar a sua cadeira de rodas? Isso é correr. Até a Olimpíadas, né? Isso. A Paralimpíadas. A Paralimpíadas, né? que é o nosso tema e é o que nós estamos tentando abordar aqui nessa conversa com vocês. Então, vamos lá. Continuem mandando, o chat está aberto, tá? Aproveitem e foquem no nosso tema. Vão lembrando dos colegas que estão na escola com vocês e aí eu vou contar um pouquinho da história do esporte paralímpico, né? Ele surgiu no século XX, com atividades esportivas para jovens com deficiências auditivas. Mais tarde, em 1920, iniciaram-se atividades como natação e atletismo para deficientes visuais. Então, como vocês podem ver aí nessa primeira parte lida, surgiu lá no século XX, em 1920, já iniciaram as primeiras atividades que eram de natação e eram de atletismo para deficientes visuais. Então, aqueles que não enxergavam acabavam tendo a possibilidade de se exercitar. Então, não enxergar não é um fator que limita a prática de uma atividade, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o esporte para pessoas com deficiência física,
para a reabilitação e inserção social dos soldados que voltavam para casa mutilados. Então, imaginem, teve a guerra, né? Então, muitos soldados, os que sobreviveram, alguns deles, ou na sua maioria, eles acabam ficando com sequelas, né? Com mutilações. Então, ou de física ou visual, ou que afetasse alguma parte do seu corpo. Então, começaram a pensar nessas pessoas uma forma de reabilitá-los para que eles pudessem continuar na sociedade e na questão da adaptação. Então, a reabilitação, você reabilita para que ele se adapte ao seu novo estado, tá? A sua nova situação. Então, vamos continuar a leitura? Em 1944, um médico alemão, Ludwig Guttmann, inaugurou um centro de traumas medulares dentro do hospital de Stoke-Mandeville. Depois disso, o esporte paralímpico ganharia força e incentivo. Então, quando a gente fala de traumas medulares, a gente pensa na nossa coluna, na nossa espinha. E aí, pessoas que sofriam algum tipo de traumas, de acidentes, eles ficavam impossibilitados da locomoção, né? Ou até mesmo atingindo a parte cerebral, visual. Mas vamos pensar na locomoção. E nós sabemos que existem pessoas que encontram-se nesses casos. Então, algumas passam a não ter mobilidade. Quando eu falo mobilidade, gente, eu quero dizer movimentos. É que vocês são alunos que a gente pode falar palavras que têm mais a ver, né, com o nosso meio da educação física. Então, é importante que vocês conheçam essas palavras que são específicas da educação física. Então, vamos lá, mobilidade. A pessoa sofreu um trauma na coluna e ela deixa de se movimentar da cintura para baixo. Às vezes, ela deixa de se movimentar na parte superior. Do pescoço para baixo. Às vezes, do pescoço, como a professora Juliana falou, da cervical para baixo. Então, dependendo do trauma na coluna, onde atinge esse trauma, né? Onde a pessoa ela deixa de ter essa movimentação em alguma parte do corpo. Existem pessoas até que não locomovem mais nada, que às vezes, e eu acho que vocês já ouviram esse termo, ficam no estado vegetativo, né? Não tem mais movimento corporal. Mas, Mara, lembra que passou agora, teve uma ginasta que ela foi participar dos Jogos de Inverno, né? Sim. Ela, Laís, né? E ela está conseguindo melhorar aos poucos. Ela está conseguindo fazer alguns movimentos, pequenos movimentos, né? Isso. Isso deem valor à mobilidade que vocês têm. Isso é muito importante, viu, galera? Essa atleta que a professora Juliana está falando é da ginástica e ela começou a participar dos Jogos de Inverno e numa desses treinos ela se acidentou, né? Ficou realmente sem movimentação. E aí lembrem que eu falei de reabilitação. Então, assim, ela foi trabalhando com os especialistas e ela conseguiu ter um movimento de volta pequeno, e aí, né? Ela vai melhorando aos poucos. A reabilitação é isso, né? São treinos, são especialistas que cuidam das pessoas para que elas voltem a melhorar a qualidade de vida. Não que muitas delas não conseguem voltar na sua totalidade, tá? Mas elas conseguem ir melhorando para que a gente chegue no que a gente fala de melhora da qualidade de vida. Então, vamos lá. Eu já estou começando aqui com a professora Juliana responder sobre a possibilidade das pessoas correrem, saltarem, né? Isso, arremessarem. Olha, até o Guilherme falou... O Guilherme e o Pietro falaram que já viram cadeirantes jogando basquete. Então, Guilherme e Pietro, obrigada pela participação de vocês. Isso mesmo. Então, essas pessoas, elas não têm os movimentos dos membros inferiores e estão numa cadeira de roda. A vida acabou para elas de forma alguma. Elas encontram até no esporte a forma de estar sempre motivada, de se superarem. E aí elas passam até para times e vão à luta de medalhas aí. Então, não só eu que consigo, né, andar, ter minha mobilidade, mas um cadeirante também, ele é capaz e pode sim praticar uma atividade esportiva por que não ir lá nas Olimpíadas e conseguir medalhas do esporte paralímpico,
né? Que é diferente do que a gente chama dos Jogos Olímpicos. E eles têm essa oportunidade. Olha, o Guilherme Melo disse que já viu um cego andar de skate. Exatamente, é tudo uma questão de adaptação. Tá certo, gente? Adaptação, e aí vai sendo treinado, os especialistas vão colaborando e todas essas pessoas têm oportunidade. A gente falou, só para finalizar aqui, nós falamos sobre os professores, né? Isso. E aí eu peguei, a Pronilza Gomes colocou até o e-mail dela aí, a professora, acho que é Jacilane, né? Todos podem com instrumentos adaptados e locais apropriados. Exatamente. E o professor, cadê? Aqui. Professor Marcos Vinícius, todos podem e conseguem participar com adaptações necessárias. Muito bem. A participação dos professores aí. Não, é super importante, só fortalecem aquilo que nós estamos falando. Muito obrigada, professores. Vamos lá, vou continuar a leitura e já a gente passa para outra parte da nossa atividade. Em 1940, o Dr. Gutmann decidiu organizar competições esportivas envolvendo os veteranos da Segunda Guerra, com ferimentos na medula espinhal, nessa cidade de Stoke-Mandeville, na Inglaterra. Eram os primeiros jogos para atletas com deficiência física. Então, eu acabei contando a história, a gente fez a leitura só para reafirmar o que eu expliquei. Vamos lá. E os Jogos Olímpicos Especiais para atletas com deficiência foram organizados pela primeira vez em Roma, na Itália, em 1960. Imediatamente após os Jogos Olímpicos. Eles são considerados os primeiros Jogos Paralímpicos. Pessoal, é importante vocês se atentarem. Tem pessoas que falam paraolímpicos, e em alguns lugares nós vemos paralímpicos. Então, assim, as duas formas elas estão corretas, mas assim, hoje a gente ouve mais paralímpico, né? Teve esse ajuste aí, tá bom? Então, se você ouvir paraolímpico, tá certo, e paralímpico também. E aí, agora sim, agora eu vou dar um minutinho, de 1 a 2 minutos, aí tem 2, mas eu acho que dá para a gente acelerar para a nossa conversa fluir melhor. Esporte e atletismo paralímpico. Como você imagina que seja isso? Se veja lá na escola, você que anda, que corre, praticando um esporte de atletismo, vamos pensar no atletismo, e um colega seu que seja um cadeirante, um deficiente visual, ou até mesmo com deficiência, uma deficiência mental. Como que é? Como você imagina esse esporte de atletismo para essas pessoas? Rapidinho eu volto com a professora Juliane com as respostas de vocês, tá? Obrigada.
Legal. Olha, bastante. Agora o pessoal Viu? acordou, a gente Nada de frio, gente. conversou aí. Então vamos lá. Lívia, eu imagino um cadeirante jogando vôlei. O atletismo ela não conseguiu, né, fazer a conexão. Aham, A Letícia falou que acha legal. certo. O Vinícius, seja adaptado para os atletas terem um bom aproveitamento. Mas de que maneira? Né? Precisava ter explicado melhor de que maneira, mas realmente existe uma adaptação. Adaptação, ela é fundamental. Ah, a Maria Eduarda colocou, acha que é uma coisa muito difícil. Certo. É difícil, às vezes nós não temos os recursos, mas nós vamos adaptar. Né? Então, assim, olha, qual é o nome da aluna? Maria Eduarda. Maria Eduarda, os professores de vocês são muito criativos. Se a gente pensar na escola, a gente consegue adaptar sim. Eu consegui, a professora Juliana, eu tenho certeza que os professores conseguem fazer essas adaptações para os estudantes participarem. E quando vai se tornando na questão do atleta, e aí, assim, as adaptações são melhores ainda, né? Então, vamos lá. Tem mais? Não, agora é a Flávia falando que é difícil, mas eles se esforçam e conseguem. Conseguem sim. Então vamos. Vou falar um pouquinho para você quem pode praticar, né, essa atividade. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Há provas de corrida, de saltos, lançamentos e arremessos, tanto para o feminino quanto no masculino. No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que a gente chama de CPB. Então, é possível, eu acho que eu já respondi aquela minha pergunta do começo. Então, para o atletismo, é possível sim o atleta arremessar, correr, pular, saltar, se ele tiver sua deficiência e suas limitações. Né? Vou bater nessa tecla de novo. Adaptação. Tá? Adaptação. Vamos lá. Quem pratica? Vou continuar. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau da deficiência, que a gente chama de classificação funcional. Então, existem os visuais, e aí dentro dos deficientes visuais, nós temos o grau das limitações. Das deficiências físicas também são divididas pelo tipo de deficiência. E aí eles são alocados para determinadas modalidades. E intelectual da mesma forma, depende da deficiência intelectual do indivíduo, e aí ele é adaptado e ele é colocado na modalidade certa. É como nós, por exemplo, quando a gente vai lá, não tem a categoria para jogar o futebol, não tem a categoria para jogar o vôlei, então é como se fossem categorias, só que a gente usa a classificação funcional, esse é o nome, né? Ju, se tiver alguma coisa, você levanta a mão e a gente anda. Levantei. Tem duas colocações assim que eu achei especiais. Vamos lá. O Lucas diz, como dizem, a prática leva à perfeição. Exatamente, Parabéns, Lucas. Adorei. E a Camille, amo ver pessoas especiais tendo chance. Exatamente isso. Todos podem, a gente faz aquela adaptação, mas nada é impossível. Porque nós temos que nos colocar até no lugar do outro, né? Se eu posso, porque ele não pode. Então, a gente faz as adaptações e as duas respostas foram fantásticas. Tem algumas pessoas pedindo para bloquear o chat. Nós não iremos bloquear. Tá? A gente vai focar em quem está prestando atenção na aula. E aí vem o Diego e fala, muito legal essa aula. Muito bem. Gente, é assim, tem aulas que a gente precisa fechar o chat, mas outras a gente precisa lidar com vocês como se nós estivéssemos na roda de conversa, né? Onde o assunto flui, fica interessante e vocês participam. Vocês já estão aí, nós estamos aqui, eu não estou vendo vocês. Então, deixar o chat aberto é a oportunidade da gente conversar sobre o tema. Não é para ficar colocando que cor que eu apareço, qual o meu nome. Nós vamos ler isso também. Então vamos lá, professora. E na próxima aula a gente vai citar o nome do pessoal. Corridas, a gente vai falar agora da deficiência visual. Eu vou mostrar uma gravura para vocês e aí eu vou fazer a leitura do que significa. Nas corridas, os atletas com grau maior de deficiência visual, então, gente, nós estamos falando das pessoas que não enxergam, podem ser acompanhados por guias ligados a eles por uma corda. Se vocês olharem bem essa foto, nós temos o atleta e aí nós temos o guia, que ele acompanha o atleta no mesmo pique, tem que treinar da mesma forma, mas eu vou falar sobre ele em especial daqui a pouco. Nas corridas, os atletas com grau maior de deficiência física, eles podem usar próteses e
ou cadeiras de rodas. Tá? Então, depende da deficiência, porque às vezes a deficiência física, ela não é limitante. Então, mesmo sem o uso de prótese, que é, por exemplo, no caso, quem não tem a parte inferior da perna, coloca prótese. Mas outros podem ter um outro tipo de deficiência, tem, na verdade, a composição total, né, da parte da sua perna mesmo, coxa, a perna, e aí não precisa da prótese. Tá? E dos cadeirantes, que não têm a mobilidade, a movimentação do quadril para baixo. Então, prótese e cadeiras de rodas, vamos ver algumas fotos, eu acho interessante. Olha só, esse atleta com uso de próteses. Vocês estão vendo que do joelho para baixo, ele não tem por completo o corpo. Né? Então, ele é feita uma adaptação. Essa parte mais curvada é como se fossem os pés dele. Ele se adaptou, ele é um atleta de alto rendimento aí. Ok? Uso de cadeira de rodas, olha só. O atleta que vocês olhando, a tela está à esquerda, ele está numa pista de atletismo, está treinando, ele consegue movimentar os membros superiores. Então, ele mesmo movimenta a cadeira de rodas. Já na figura que está aí em preto e branco ao lado, na direita, que você está olhando para a tela, ela tem uma pessoa que também guia, porque esse atleta, ele não tem a mobilidade superior, ele não tem movimentos superiores também. Então, alguém acaba empurrando a cadeira. E, gente, na escola, vocês nunca empurraram? Se tinha algum colega lá de cadeira de rodas, você nunca empurrou para que o aluno participasse do jogo, participasse da atividade? Estou falando isso porque a escola em que eu dava aula, realmente nós tínhamos muitos alunos, né, com as deficiências, e sim, todos eles participavam. E às vezes tinha até briga, deixa eu empurrar a cadeira, deixa eu empurrar, deixa eu fazer isso. E aí eu tenho certeza que vocês também já empurraram a cadeira do colega. Vamos lá? Hora da conversa, não vou fechar o chat, é o nosso bate-papo. Você já conhecia o atletismo paralímpico? Já assistiu a alguma competição? E os outros esportes? Vamos lá, Proju. Eu tenho algumas coisas aqui para falar antes de responder, antes de aparecer as respostas. O Rafael falou aula muito boa. Tá. Obrigada, Rafael. Mas a Raquel colocou assim, ó, aula maravilhosa. Meu pai está gostando muito. Ei, que legal. Muito Obrigada, bem. É para a família. Abraço. É para a família. A família tá junto. Um abraço para o pai da Raquel aí Isso que está assistindo. Muito obrigada. Viu? O José colocou, professora, vamos fazer exercício? Vamos. Tá frio. Já. A gente vai. Só que esse nosso exercício de hoje não vai esquentar tanto. É para a gente ter outras sensações. Então vamos lá. Continuando aqui a hora da conversa. Eu coloquei 2 figuras do goalball, que são deficientes visuais também, que tem a finalização de chegar do outro lado. E um esporte, eles usam até a venda, né? Para todos não enxergarem mesmo, que alguns veem mais, outros menos, alguns veem a questão da claridade, conseguem ver o foco, a sombra. E aí, na natação, esse atleta também não tem a perna, né, do joelho para baixo, essa parte. Então, ele consegue nadar da mesma forma, ele se adapta, né, cria força e resistência. A força deles aparece nos outros membros. Prática na escola. Esse chat eu vou deixar eu marquei 2, mas dá para em 1 minuto vocês responderem. Na sua escola, você conhece alguém que tem algum tipo de deficiência? Como esse estudante participa das aulas de educação física? Dê exemplos. Eu já dei exemplo da minha escola. Agora eu quero saber da sua. Rapidinho, 1 minuto, eu volto com a professora Juliana.
Legal, pessoal. Então, vamos lá. A Nicole, ela dividiu bonitinho aqui, ó. Ela falou sim. Então, ela Na escola dela viu. tem. E ela falou com adaptação. O Igor, sim. E ele é um deficiente mental e ele participa normalmente. Exatamente. Na escola onde eu trabalhava também tinha uma surda e muda. E era muito legal, porque todos os alunos, e era ensino médio. Então, a gente acha que não vai ter essa cumplicidade entre os maiores, mas tem muito. Todos Exatamente. ajudavam, todos contribuíam. Isso é muito legal, pessoal. Então, é isso aí. A adaptação, ela é sim, os alunos participam sim. Eu tenho certeza que os professores também podem colocar as colaborações aqui, porque a gente acaba adaptando esses alunos às atividades. Vamos lá, agora eu não vou ficar mais rodando o PPT, não. Vamos à prática? Vamos experimentar algumas sensações. Então, ela é bem simples, eu vou demonstrar o que vocês podem fazer para sentir essas sensações. A gente vai fazer bem rápido aqui, e depois em casa vocês podem continuar fazendo as atividades com as outras pessoas. Então, olha só, eu pedi 5 bolinhas de papel, se tivesse um cesto, alguma coisa, uma cadeira. Por quê? Eu quero que vocês tentem fazer um arremesso, imaginem vocês, atletas, fazendo um arremesso sem enxergar. Então, professora Juliana, eu vou pedir para você sentar nessa cadeira. Vai começar, vai começar. Vou colocar aqui, porque daí todo mundo vê lá, ó. Ok? Professora Juliana vai sentar, eu vou vendar, como eu pedi, um pedaço, vocês podem pegar a blusa de frio que está por aí, dar uma enroladinha, a gente tampa os olhos. Tô com medo. Não, Juliana, é só para você sentir e me falar depois as sensações de você tentar praticar alguma atividade sem a visão. Sua tá blusa bom? Tá cheirosa, tá? Tá cheirosa, né? Ó, vou colocar o cesto, gente, só porque eu vou dar as comandas para ela. Ok? Então, a Juliana, ela não está enxergando agora, professora Juliana. Eu vou dar as bolinhas para ela e ela vai tentar fazer o arremesso e vamos ver se ela consegue jogar essa bolinha dentro do cesto. Depois da primeira, eu consigo orientá-la melhor, tá bom? Então, vamos lá. Juliana está bem à sua frente. Vamos tentar? Posso? Pode. Fala já. A hora que você quiser. Já. Vai? Já. Juliana, olha só, você conseguiu bater a bolinha no cesto, mas ela não entrou. Nossa, tô boa assim, peraí. Juliana, agora você chegou, você não jogou com tanta força, e ela veio bem menos. Então, peraí. Eu vou acertar lá no pessoal. Juliana, ela ultrapassou a cesta. Calma aí. Se aproximou. Nossa, eu errei todas. Vocês vão tentar fazer essa brincadeira, né, na verdade, esse movimento do arremesso, imaginando que o atleta ele arremessa o dardo, tá bom? E assim, ele tem que arremessar mais longe. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, nem é o objetivo que ela acerte o cesto. É que ela tenha a sensação de fazer algo sem enxergar. Juliana, se levante, por favor. Agora eu vou tentar. Gira. Parou. E aí agora eu vou dar alguns comandos para ela chegar até o cesto. Tá? Juliana, vira o seu corpo um pouquinho para a sua esquerda. Ok. Juliana, siga uns 5 passos. 1, 2, 3. Estou com medo de cair do palco. Não vai cair. 4, 5. Juliana, os seus passos foram pequenos, então você não conseguiu atingir. Isso. Dá um passo para a sua direita. Ok. Agora dá 2 passos iguais ao que você deu anteriormente. Para frente ou para trás? Para frente. 1. Ok, chegou. Juliana, você agora está de frente para a câmera. Ok? Dá 3 passos para trás. Juliana, 2 passos para a direita, mas os seus passos mais largos. Ok. Pessoal, o objetivo é a Juliana ter sensações agora, ok? Então, pode tirar a venda. Vocês em casa depois continuem com quem está aí junto a vocês. A claridade que então, vem depois, pode galera. sentar, Ju. Vamos lá. Fala para mim.
quais as sensações que você teve? Olha, até agora eu não estou conseguindo enxergar direito, galera, porque a luz que a gente recebe aqui é muito forte, né? Para vocês verem a gente legal. Então, você fica muito tempo vendado e aí, agora essa claridade você enxerga tudo embaçado. Mas a principal sensação é o medo. Né? O medo, a gente sabe que tem alguns aparelhos aqui na frente. Então, o medo de você cair, o medo, a insegurança, né? Por mais que você saiba que tem uma pessoa te orientando, que não vai deixar que nada aconteça com você, mas existe uma insegurança, uma sensação de estou perdida no mundo. Exatamente. Mas essas pessoas, elas podem até... a que nasce, ela já tem a adaptação natural da vida. Mas as que, por exemplo, percam a visão por algum problema, essas pessoas passam a ter essa sensação que a professora Juliana teve. Vem primeiro o medo, e aí ela vai se adaptando, vai melhorando nos outros aspectos, e aí ela consegue fazer a vivência. Vai, Juliana! Vai, Juliana. Então, assim, ó, nós já a gente termina a nossa aula, mas é importante falar para vocês do atleta guia, né? A professora Juliana, se tivesse participando de uma corrida, ela teria um atleta guia. Quem é ele? Ele será, aí eu vou falar, atleta guia é essencial para quem não vê. Será possível correr no escuro, de olhos vendados, depois de acelerar os passos? E qualquer atividade feita de olhos fechados, desde um simples movimento ou algum ligado a um esporte ou jogo? Para nós que enxergamos, fica difícil nos imaginar sem ver as coisas ao nosso redor? Fazer as atividades do dia a dia? Mas os Jogos Paralímpicos mostram as possibilidades que o atleta tem que exercer as provas, mesmo sem a visão, quando falamos de competir em alto nível? E aí nós temos o atleta guia. Ele vem auxiliando os competidores deficientes visuais, entra a posição importante desse atleta. Essa pessoa passa a ser responsável por guiar o atleta nas provas. Podemos dizer que são os olhos de quem não vê. Ser atleta guia é estar ao lado do atleta, dando os comandos necessários para que ele alcance as provas e também a medalha olímpica. E eu acho que dá para a gente responder sem essa parada, né? Qual a importância do esporte paralímpico? Vamos lá, vamos ver. Pessoal, manda aí. Enquanto vocês estão digitando aí, eu já vou comentando aqui. Eles falaram a Ana Clara da importância. Falou que acertou 2 bolinhas. Então tá Ana certo. Clara, você está melhor do que eu, viu? Olha, eu não consegui nada. A Letícia, ela sentiu muita dificuldade, mas achou muito legal vivenciar isso. A Ana Júlia falou que está amando a aula. Obrigada, obrigada. E o Arthur falou que é uma das melhores aulas. Então tá Obrigada. bom. Nós que agradecemos. Mas vamos lá. Vocês acham que realmente o esporte paralímpico é importante? Olha só, a professora Juliana vai falando para mim. E aí eu deixo para vocês a retomada da importância realmente que existe do esporte paralímpico. Eu gostaria de tratar esse assunto mais e mais. Mas fica a dica para os professores, né? Continuem essa habilidade aí com eles. Todos têm direitos, então precisamos adaptar, precisamos dar dica para essas pessoas onde elas encontrarem esse apoio. Os pontos primordiais para a prática de atividade de educação física diferenciada são as adaptações. E naquele texto nós tínhamos o tema, nós tínhamos o título, que era sobre o atleta guia. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Isso aí, galera. Antes de acabar, eu tenho que falar uma coisinha aqui. Mas ninguém vai, eu acho que já vai. Segundo, Vamos lá. Um segundo. Fala. A professora Niceia deu parabéns, adorou e falou que quer falar com a gente. A gente vai tentar entrar em contato com vocês através do e-mail. Dá tchauzinho. Obrigada, tchau. Tchau, gente.